Boa noite, galera, canal Green Mate, palpite de futebol. Antes de tudo eu quero agradecer a quem se inscreveu no canal, curtiu nossos vídeos. Sem demora, vamos ao que interessa, são os palpites desta quinta-feira. Primeiro jogo aí na África, Copa do Mundo de qualificação, Quênia contra Uganda. Meu palpite é casa, empate, anula. Nos últimos 5 jogos do time do Quênia jogando em casa, ele ganhou 3 jogos e empatou 2. E nos últimos 5 jogos do time de Uganda, jogando fora de casa, ele vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O último confronto aí foi em 2019, então faz bastante tempo. Futebol é momento. Eu acredito que esse time do Quênia aí ganha esse jogo aí no placar mínimo de 1-0. Próximo jogo aí na Dinamarca, Frederica contra o Viborg. Meu palpite para esse jogo é mais 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos do Frederica jogando em casa, ele ganhou 5 jogos. E nos últimos 5 jogos do Viborg jogando fora de casa, ele ganhou 2 jogos, empatou 2 e perdeu 1. Todos esses jogos bateram ambas marcas. 4 desses jogos bateram mais de 2 gols e meio. No último confronto aí entre essas duas equipes foi em 21 de maio. O Viborg ganhou de 3-0. Eu acredito que esse jogo é um jogo para bastante gols. E no mínimo 3 gols saem nesse jogo aí. Próximo jogo aí na Áustria, o Admira contra o Fisch Viena. Meu palpite para esse jogo é mais 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos do Admira jogando em casa, ele ganhou 2 jogos, perdeu 2 e empatou 1. 4 desses jogos bateram mais 2 gols e meio. E nos últimos 5 jogos do time do Fisch Viena jogando fora de casa, ele ganhou 3 jogos, empatou 1 e perdeu apenas 1. No último confronto aí, que foi em 2019, já faz bastante tempo, esse time do Admira aí, ele ganhou de 3-1, então vamos considerar isso. Eu acredito que esse jogo é um jogo para bastante gols. Eu acredito que saia no mínimo 3 gols nesse jogo. Próximo jogo aí, Ásia, Copa do Mundo de qualificação, Austrália contra a China. O time da Austrália, ele é favorito, é superior tecnicamente. Ambas as equipes aí nos últimos 5 jogos não perderam, foram vitórias. 5 vitórias da Austrália jogando em casa. Na verdade, 5 vitórias da Austrália jogando nos últimos 5 jogos e 5 vitórias da China também jogando nos últimos 5 jogos. A Austrália jogando em casa, como eu já disse, ela não perde há 5 jogos. Porém, a China fora de casa aí é um time bem irregular. Ele ganhou 2 jogos, a China ganhou 2 jogos, perdeu 2 e empatou 1 jogo. Eu acredito que a Austrália vai se impor e vai ganhar esse jogo aí, um placar mínimo aí de 1-0. Próximo jogo é a Europa, Copa do Mundo de qualificação, Estônia contra a Bélgica. Aqui não tem muito o que falar, o time da Bélgica é infinitamente superior tecnicamente, porém a vitória da Bélgica está pagando muito pouco. Eu acredito que esse time da Bélgica aí vai conseguir golear esse time da Estônia. Nos últimos 5 jogos do time da Estônia jogando em casa, 4 jogos passaram de 3 gols e meio com bastante tranquilidade. E todos bateram ambas marcas. Eu acredito que vai ser no mínimo 4-0 para esse time da Bélgica aí, que é infinitamente superior tecnicamente. Próximo jogo aí, Europa, Copa do Mundo de qualificação, Polônia contra a Albânia. O palpite para esse jogo é que saia mais de 1 gol e meio. Nos últimos 5 jogos da Polônia foram 3 empates e 2 derrotas. Todos os jogos bateram ambas marcas. Todos os jogos bateram mais de 1 gol e meio. Nos últimos 5 jogos da Albânia, perdeu 2 jogos, ganhou 2, empatou 1. 3 desses jogos bateram mais de 1 gol e meio. Eu acredito que no mínimo 2 gols saem nesse jogo. Próximo jogo aí, América do Sul, Copa do Mundo de qualificação, Bolívia contra a Colômbia. O time da Colômbia é superior tecnicamente, porém esse jogo aí a gente sabe, né, na altitude o time da Bolívia às vezes se impõe. Eu acredito que nesse jogo aí sai mais de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos da Bolívia jogando em seus domínios, perdeu 4 jogos e ganhou apenas 1 da Venezuela de 3-1. 4 desses jogos saíram mais de 2 gols e meio. O time da Colômbia, por sua vez, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos perdeu 3 jogos e ganhou 2. 4 desses jogos bateram mais de 2 gols e meio. Eu acredito que uma forte probabilidade é sair 2 gols e meio com bastante tranquilidade nesse jogo.
Próximo jogo aí, Brasileirão, Série A, Fluminense e Juventude. Não tenho muito o que falar. Quando eu vejo o jogo do Fluminense e Juventude, esses times assim que não costumam fazer muitos gols, minha probabilidade para esse jogo é menos de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos aí do Fluminense, ele ganhou um jogo, perdeu 2 jogos e empatou 2 jogos. Apenas 2 jogos passaram de mais de 2,5 gols. Juventude, por sua vez, jogando fora de casa, é um time bem retranqueiro. Nos últimos 5 jogos ele ganhou apenas um do Red Bull Bragantino, uma zebraça. Perdeu 3 jogos e empatou um. Somente esse jogo contra o Red Bull Bragantino passou os 2,5 gols. Eu acredito que vai sair pouquíssimos gols nesse jogo, menos de 2,5 gols é a minha probabilidade para esse jogo. Próximo jogo é no México, o Tapatío contra o Tepatitlán. Meu palpite para esse jogo é empate ou fora. O time visitante, nos últimos 5 jogos, ganhou 4 jogos e perdeu apenas um. O time da casa, por sua vez, não vem muito bem nos últimos 5 jogos, perdeu 3 jogos e empatou 2 jogos. O último confronto aí foi em 10 de fevereiro, foi 0-0, porém meu palpite para esse jogo é fora, empate ou fora, com bastante tranquilidade nesse jogo. Próximo jogo é América do Sul, Copa do Mundo de qualificação, não tem muito o que falar, Venezuela e Argentina. O time da Argentina ali tá brigando ali junto com o Brasil, né, pela liderança. Na verdade o Brasil tá 6 pontos de vantagem. Eu acredito que o time da Argentina vai ganhar esse jogo aí, vai se impor. Esse time da Venezuela é muito fraquinho tecnicamente. Nos últimos 5 jogos ele não ganhou de ninguém, empatou 3 jogos e perdeu 2. A Argentina vem na excelente fase, 5 vitórias consecutivas. A Argentina para vencer é o palpite para esse jogo. Próximo jogo aí, América do Norte Central, Copa do Mundo de qualificação, El Salvador contra os Estados Unidos, que não tem muito o que falar. O time dos Estados Unidos é favoritaço para esse jogo. Nos últimos 5 jogos aí dos times dos Estados Unidos, ele ganhou 5 jogos. O time de Costa Rica, por sua vez, o time de El Salvador, correção aqui galera, o time de El Salvador, nos últimos 5 jogos, empatou 1, perdeu 2 e venceu 2 jogos. No último confronto em 2020, os Estados Unidos sapecou esse time de El Salvador por 6-0, confronto direto. Os Estados Unidos levam uma absoluta vantagem. Eu acredito que esse time de El Salvador não vai conseguir ganhar do time dos Estados Unidos não. Então galera, esses foram os palpites de quinta-feira, espero que vocês tenham gostado. Quem puder dar aquela moral lá, curtir nossos vídeos, se inscrever no nosso canal, comentar lá, se tiver alguma observação para fazer pra gente aí, desde já eu agradeço. Um abraço, uma ótima quinta-feira e até o próximo vídeo.